recebendo hoje a presença do vereador Rodrigo Braga, que é professor atuante no Estado na área de filosofia, e hoje é presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo da Câmara Municipal do município. Rodrigo, bom dia, prazer recebê-lo aqui no Em Dia com a Cidade. Bom dia, Ednilson, eu que agradeço a presença, é sempre uma honra estar aqui, podendo falar um pouco do nosso trabalho nesse programa que leva, além de informação, muito entretenimento, né, a toda a comunidade Sete Lagoana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. O que você pode nos falar do trabalho da comissão em atenção à área da educação aqui em Sete Lagoas, na nossa cidade? A Comissão de Educação é formada na Câmara Municipal por 3 vereadores, eu, presidente da comissão, vereador Rodrigo Braga, o vice-presidente, vereador José de Deus, e a membra da comissão e relatora, vereadora Heloísa Frois. O trabalho da comissão consiste especificamente em dar parecer e também analisar projetos referentes à pauta da educação como um todo. Então a gente fez um trabalho intenso no último ano, tivemos projetos votados da educação, com relatoria muito bem feita, inclusive pela vereadora Heloísa Frois. Também recebemos demandas da educação e isso faz com que a gente faça um trabalho mais, como que eu te falo, assíduo nessa questão educacional. Temos também, Edmilson, a Comissão de Educação que é formada, que não diz respeito à Comissão de Educação da Câmara, que é uma comissão que é formada através do meu gabinete, é um trabalho parlamentar do vereador Rodrigo Braga, que nós temos a comissão formada por mim, como legislativo, o Sindiúti, secretária de Educação, executivo, Secretaria de Planejamento e Secretaria de Fazenda. O objetivo dessa comissão foi analisar alguns aspectos importantes da educação, como o pagamento do piso salarial da educação, vale transporte para o funcionalismo público, não só da educação, mas como de todo o município de Sete Lagoas, e a questão do concurso público, né? Que as inscrições se encerraram no último dia 2 e agora teremos de fato o concurso público da educação de Sete Lagoas nos próximos meses. Rodrigo, é uma luta constante, né, em prol dos professores, essa busca contínua, né, desse pessoal que trabalha diretamente ligado com alunos. E o ano letivo praticamente está começando agora, né? Algumas escolas já voltaram e isso faz com que facilite a vida do professor. Essa busca do vale transporte, do aumento salarial, do piso, isso reflete em cima do seu projeto, né? Como faz parte dessa cultura do turismo, da Câmara e tudo mais, e também da Comissão de Educação. É importante a valorização. Sim, eu sou professor, para começar a história, a gente sabe, fala-se o tempo inteiro que a educação é a base de uma sociedade justa, igualitária, humanitária, mas na prática a gente não vê isso. O discurso é ótimo. Né? O discurso na teoria é excelente. Por exemplo, temos um piso salarial aprovado da educação desde 2000, o último piso de 2022, o governo do estado ainda não paga. A nossa prefeitura também ainda não paga esse piso. Chegou a pagar, vai chegar agora a pagar o piso do ano passado. Mas já temos o novo piso do quadro do magistério. É importante ressaltar aqui, vou aproveitar essa oportunidade, Edmilson, para deixar claro que o quadro do magistério não somos nós, vereadores, nem a secretária de Educação e nem o prefeito que define quem são as pessoas que têm direito ao piso salarial da educação, do quadro do magistério. É uma lei federal e tanto o piso quanto os cargos que têm direito a esse piso salarial é uma lei federal que nós não temos acesso a mudar ou dar direito a alguém de receber ou de não receber. Então a gente luta de acordo com essa lei, né, para que o piso seja pago tanto na esfera municipal quanto estadual, e a gente precisa sim valorizar os professores. A gente tem que entender que o professor realmente, fora da teoria, na prática também é a base de tudo. O professor, às vezes, ele tem que se desdobrar, às vezes não, e na grande maioria das vezes ele tem que se desdobrar entre 2, 3 escolas para ganhar um salário possível de se sustentar, então é bem complexo. Então a nossa luta é diária e constante. E além disso, o professor precisa de um tempo de descanso para promover as aulas, né, a pauta da próxima aula, né? E aí o professor trabalha em 3, como você citou, em 3 escolas. Exato. Então, quer dizer, ele tem que planejar o plano de aula do dia seguinte. Então, quer dizer, a condução, vai para uma escola, almoça rápido,
leciona novamente, chega em casa tarde para preparar a aula do outro dia. Quer dizer, se o professor é mais valorizado, ele não depende de correr tanto em várias escolas para superar o salário, né, a sua demanda. E isso faz com que o desgaste também do professor, né, reflita lá dentro da sala de aula. Exatamente, a gente tem um exemplo da Prefeitura de Contagem, que você tem exclusividade a um cargo e ganha muito bem por esse cargo, então isso possibilita dar aula para um turno, ter condições de preparar aulas melhores, criar mais situações, atividades que auxiliem na aprendizagem do aluno. Então isso é de suma importância, que o professor tenha tempo de preparação. E, infelizmente, a gente não está falando só do professor. Nós estamos falando de toda uma categoria da educação, né? Todos estão envolvidos naquele processo, o pedagogo, a supervisora, a diretora, a tia da cantina, o tio lá da portaria, os auxiliares de serviços gerais, as bibliotecárias. Então, todos estão envolvidos nesse processo que precisa-se de buscar essa valorização. E agora nós temos uma questão, Edmilson, que é o novo ensino médio, que é um desafio para todo mundo, tudo muito novo, umas centenas de documentos novos, e os professores tiveram agora do dia 3 até hoje, que começam as aulas no estado, de fato, que as aulas começaram hoje. Menos de uma semana. Não, 2 dias. Tiveram quinta e sexta-feira para estudar todos esses documentos e se reinventar. Uma nova plataforma para ser estudada para segunda-feira começar a pôr em prática. Exatamente. Eu estou muito preocupado com o novo ensino médio, levando em consideração que o tempo integral é importante para os alunos, mas tem que ter estrutura. Quando você pega uma educação americana, por exemplo, de tempo integral, ok. Mas as escolas de tempo integral na América do Norte, por exemplo, nos Estados Unidos, lá a escola tem aula de música, aula de natação, aula de informática. Buscando a aptidão do aluno, né? Não só aptidão, mas estrutura. Na escola pública hoje, quando a diretora vai passar um vídeo, ou você vê a imagem ou você escuta o áudio. As duas coisas nunca funcionam. Isso quando tem o quando tem pilha pro controle remoto. Gente, é uma coisa incrível. Você nunca consegue passar um vídeo. É uma estrutura na escola falha. Pública. Sempre falta alguma coisa. Se você tem a TV, o Data Show estraga. Aí a tomada do Data Show não encaixa na tomada, tem que ter um T. Gente, é absurdo. Eu falo assim, não tem lógica. Isso no momento da palestra. Isso, na hora. Mas aqui, tivemos agora, quinta-feira, uma live que foi às 16 horas, que foi da Secretaria de Estado de Educação para todos os professores do Estado de Minas Gerais. Você via, e a live falava-se especificamente de tecnologia, de busca de tecnologias, de buscar valorização através de novas técnicas e tecnologias. Gente, se vocês vissem o nível da live, cada pessoa estava num lugar, os sons completamente diferentes, um som intervindo, isso é a live do Estado. Do Estado. Com uma plataforma extraordinária. Com a plataforma que tem, porque em último caso, você vai para uma TV Assembleia e faz isso lá dentro, esse comunicado, porque a gente está falando de uma Secretaria de Estado de Educação do Estado de Minas Gerais. Então, tem que chegar 100% nossa, infelizmente, todos, né? gente, é muito difícil, eu fico muito preocupado com o abismo que vai se criar entre os alunos da escola particular e pública nos próximos anos. Será um verdadeiro abismo. E a cobrança é muito também em cima do professor. Exatamente, da equipe pedagógica. Cobra-se muito, mas menos estrutura. Exatamente, e assim, Edmilson, a gente está tirando, a gente vai limitar o aluno do português, da matemática, do básico e levar ele para uma questão mais ampla, que é ótimo, projeto de vida, outras técnicas, que é o tecnólogo mesmo, é excelente. Porém, vai se criar um abismo enorme entre quem tem condições de estar na escola particular e quem tem condições de estar na escola pública. É lamentável, mais uma vez, está sendo questionado, porém eu acho que não tem volta. E eu não estou dizendo que o ensino médio o novo ensino médio será negativo. Sim. Eu estou dizendo que é uma preocupação. A forma com que está sendo colocado... Pela falta de estrutura. E a estrutura, né, o retorno. Gente, as escolas parecem muito pouco escolas. Parecem mais presídios, né? Cheias de grade e muros altos e tudo fechado. E aí tem uma quadra, mas você não tem material esportivo. E o aluno vai ter que ficar na escola o dia inteiro.
Que aluno que vai estar motivado a ficar na escola o dia inteiro, sem estrutura e sem Tempo nenhum integral, integral? tem que ter estrutura integral. Exato. Aí você pensa na escola americana que tem tempo integral. Mas lá o aluno tem uma piscina olímpica para ele poder fazer natação. Lá ele tem uma sala de balé para quem quiser fazer Sala de dança. música. Lá ele tem sala de música com todos os instrumentos que ele quiser Material aprender. esportivo à disposição. Tudo. Infraestrutura. Aí sim, né, vale a pena o tempo integral. Você, como professor, é a favor do tempo integral sem a estrutura? Sem estrutura, não. Definitivamente Com a estrutura? não. Com a estrutura. Lógico. Meu sonho. Eu lembro que eu estudei no Serpaf há Não fala que vai acabar descobrindo. 36 anos atrás, mais ou menos. E aquela época, a Helena Branco, a saudosa Helena Branco, que Deus a tenha aí, porque ela deixou um legado maravilhoso, ela conseguiu manter, há 35 anos atrás, uma estrutura que as escolas não têm hoje. Porque lá nós tínhamos tempo integral. A gente ficava de manhã, estudava, à tarde tinha reforço e você aprendia a profissão. Como tear, bordar, tapetes. Já estava acontecendo há 35 anos atrás. Tabacaria não, desculpa. Artesanato em madeira. 35 anos atrás ela conseguiu manter o que as escolas públicas não contam hoje. Ela estava um passo à frente. Não, ela estava 100 passos. 100 passos, ela estava quilômetros. Porque a gente está falando de 35 anos atrás. Pois é, e alimentação nesse tempo integral? Alimentação, isso aí tem nutricionista, tem pessoas que tomam conta desse cardápio, não é nada realmente... A parte de alimentação dentro da base de integral Sim, é tranquilo. Tranquilo, isso É vai a ter. base geral Não tem para nada absorver lá dentro o não sistema. tem nada de excessos, é uma alimentação normal, porém é uma alimentação saudável. A estrutura geral para se compor o aluno ali o dia inteiro que é falha. E no campo tecnológico é muito preocupante. Você não tem... Eu, por exemplo, você vai levar um aluno para uma sala de informática e um computador liga, o outro não liga, o outro tá com problema, o outro não tem mouse, o outro não tem, o teclado estragou. Gente, é absurdo. Isso dá uma desilusão no quem ensina, né? Não, quem no leciona. próprio professor. E a gente vê muitos professores dão aula no ensino na escola particular e na escola pública. Gente, é lamentável. A distância é muito grande. É uma distância muito grande. Aí fala-se meritocracia. Por isso que eu não dou conta de lidar com essa meritocracia, de dizer que tudo depende do meu esforço. Mentira! Se eu não partir do mesmo ponto que o outro e se eu não tiver as mesmas oportunidades que o outro, eu vou ter que lutar muito mais para chegar onde o outro vai chegar. E o reflexo é visível, Desigualdade social. Porque quando você chega, quem estuda na escola pública e na particular, porque é filho de rico, não. É lá na hora de fazer a prova, no Enem, para um concurso, é que você vê a dificuldade que o aluno teve. É tudo, é em tudo. Você chega atrás, sempre um passo atrás. Deixa eu te contar. Vamos supor, um aluno que estuda à noite, né, na faculdade. Vamos colocar Unifem, que é uma faculdade tradicional de nossa cidade. Na Unifem. Ele estuda à noite e trabalha o dia inteiro. Quem tem as condições de ser bancado pelo pai, por exemplo, que teve uma estrutura de escola particular e que o pai conseguiu manter a faculdade e tal, esse aluno vai chegar para a faculdade pronto para assistir aula, porque ele ficou por conta disso o dia inteiro. Ele vai chegar à noite, assistir aula, belezinha. Não, descansado. O outro saiu de casa às 5 horas da manhã, pegou ônibus, trabalhou o dia inteiro, não teve tempo de ir em casa, tomar um banho para ir para a escola. Almoça rapidamente. Eu lembro, Ednilson, que eu tô falando agora, recentemente, o professor chama-se Henrique, professor de Direito Empresarial da Unifem. Ele lembra, foi ele? Foi, exatamente. Ele lembra como fosse hoje. Eu peguei no final do ano. A gente tava tão atarefado de serviço, mas tão atarefado, que eu peguei minha prova. Não é porque eu não sabia a prova, não. Eu não conseguia ler as questões da prova. Ler. Eu não tinha raciocínio para... Interpretar para... Não, ler. O problema é esse, eu não consegui ler. O cansaço também. Ele falou assim, Rodrigo, mas você não sabe nada? Eu falei assim, Henrique, eu não consigo ler. Obrigado. Eu perdi a matéria. Eu não consigo ler a prova. Devido? Não, de tanta coisa na cabeça e problema e preocupado com a coisa e telefone tocando e aquela questão e tava acontecendo muita coisa pública com muitos problemas, tipo a questão da Castelo Branco, a questão do piso do professor. Você estava focado Fundeb. naquilo o dia inteiro? Por Deus.
Chegava na sala de aula. Não, você não consegue ler. Foi a única matéria que eu perdi na faculdade, justamente por isso. Porque foi um dia que eu estava assim no limite. E eu coloco os filhos de tantos pais que não têm condições de dar oportunidades para os filhos nessa situação. Então, falar em meritocracia, gente, isso é uma palavra que não devia existir no dicionário. Pelo menos nessa área. Não, isso depende do seu esforço. Mentira! Se eu não cobre de alguém que não teve as mesmas oportunidades que você, que ele chegue onde você vai chegar. Você vai cobrar um esforço de alguém que trabalhou o dia inteiro, precisa até dar essa grana para bancar o curso. Exatamente. E você chega com um que ficou o dia todo bancado pelos pais, nada contra isso, claro. Não, porque quem tem condições, pronto, ótimo, né? Você prepara o seu filho para o futuro da mesma forma. Sim. Mas aquele aluno está mais descansado, está mais preparado, está mais focado, né, nas aulas. E o outro que chega preocupado com o serviço, cobrança no trabalho. Exato. Depois... Então, para a gente poder cobrar igual, as pessoas têm que partir do mesmo ponto de partida e ter as mesmas oportunidades. Ah, você vê, né, a história do cara aí. Ah, porque hoje eu tenho 27 anos e sou presidente da multinacional tal, tal, tal. Você vai olhar, o pai dele era o dono da empresa. Uai, gente. Assim fica fácil. Uai, aí, você me desculpa, mas né? Aonde está a comparação, né? Não tem. Na hora da largada não saíram juntos. Não, muito. É igualzinho uma Ação Silvestre, né? O pelotão de elite. E depois você vem. Você tem que lutar correndo demais. igual um louco atrás. Rodrigo, você publicou, né, um vídeo nas redes sociais mencionando a preocupação das voltas às aulas, né? Para os pais orientarem os filhos sobre o bullying, né? E essa diversidade nas escolas. Você, como professor, essa preocupação é muito grave, é muito importante, principalmente a volta às aulas? É muito importante que os pais mostrem para os filhos a necessidade de lidar com o diferente, né? Se o mais gordinho, o mais magrinho, o mais alto, o mais baixo, o branco, o preto, o seu filho tem que ir para a escola aprendendo a respeitar as pessoas e entendendo que a cor de pele, a altura, essas características físicas não nos definem enquanto pessoa. Muito pelo contrário, né? Essa diversidade é que faz a gente ser um povo tão bonito, tão alegre. Então, ensinar seu filho a respeitar a diferença no outro é o mínimo que o pai pode fazer antes de mandá-lo para a escola. E isso faz com que diminua o reflexo dentro da própria casa. Se o pai já fala, olha, pode acontecer isso, tem essas diferenças, vai acontecer algum tipo de bullying, né? Alguma manifestação de um aluno para o outro, mas se você, dentro de casa, já manda seu filho para a escola com um pouco de informação, isso reflete menos, né? Na hora da organização do aluno dentro da sala de aula, dentro daquele contexto escolar. E do respeito ao próximo, né? A gente está falando, inclusive, de educação. Não quer dizer que você, sendo bem informado, você não sofra o bullying. Exatamente. E tem uma questão também de educação. Porque a gente, na nossa época, nem existia a palavra bullying, não. Não. Essa luta pelo respeito, não. A gente era educado. Aquela educação vem de berço, né? Só que hoje os pais, eles terceirizaram a educação para a escola. Além do professor e corpo técnico administrativo da escola ter que ensinar capacidade intelectual para os alunos, conteúdo intelectual, ainda tem que ensinar a ter educação. Tem que ensinar a falar bom dia, com licença, desculpa, por favor, porque os pais não têm tempo de ensinar isso em casa. Você, como professor, sente isso na pele, né? Quer dizer, algo que tem que ser dito em casa, ensinado em casa, esse bom dia, boa tarde, nessa educação, quer dizer, você transfere para o professor essa responsabilidade, além das aulas, além de praticar, né? Você tem que educar o aluno de forma a que deveria ser educado fora da escola. Exatamente. Você tem dois trabalhos. E o pai tem que entender, mas já passou da hora da gente não ter mais dois trabalhos. Já passou da hora de existir também uma forma de correção disso, sabe por quê? Porque o professor não tem obrigação de educar o seu filho, porque isso é educação dos pais. E você não tem que transferir uma responsabilidade de educação para a escola. Se o seu filho pega um celular e fica o tempo todo com o celular dentro da escola, atrapalhando a aula do professor, é porque você deixou ele com o celular para a sala de aula. O problema não está no professor e nem na escola. Não, está dentro da família. É de lá que tem que sair. E aí acontece, por exemplo, já aconteceu comigo uma vez, isso eu lembro isso foi 2015. Eu lembro no Polivalente, uma aluna levou celular para dentro da sala de aula, eu peguei o celular dela e entreguei para a direção.
E essa menina tinha várias ocorrências de Um mal-estar histórico. com todos os professores. Aí no outro dia a mãe tinha que buscar o celular, porque aí eles têm tempo de ir. Aí a mãe Sim. chegou 7 horas para buscar o celular. A vice-diretora falou comigo assim: Rodrigo, eu vou chamando os outros professores, que ela tem várias ocorrências, e aí no final eu te chamo, porque a sua foi a última. Eu falei, beleza. Quando eu cheguei na sala, a mãe virou e falou assim comigo. Eu falei assim: a gente tem uma maneira de tratar os pais pelo nome pai ou aluno. mãe. Não, pai ou mãe. Tipo assim, É oi mãe, igual- bom dia. Antes de você saber o é nome, um né? pediatra. Oi mãe, bom dia, tudo bem? Ela falou assim comigo, se eu podia falar rápido, porque eu estou no meu horário de trabalho, eu não tenho tempo pra ficar aqui conversando. Que coisa, hein? Desse jeito. Eu virei pra ela e falei assim, minha querida, deixa eu te falar aqui. Eu não vou falar rápido, até porque eu não vou conversar com a senhora. Mas vê-se claramente por que a sua filha não é bem educada. Mas eu tô vendo um reflexo claramente na senhora. E comigo, a senhora não vai conversar. Porque da mesma forma que a senhora tá atrasada para o seu trabalho, eu tô com 40 alunos dentro da sala de aula. Eu deixei 40 alunos lá para vir cá resolver a situação da sua filha. Então, a partir de agora, qualquer tipo de ocorrência, a gente leva a promotoria de justiça do município, né? Ao promotor de justiça, para que o promotor de justiça converse com a senhora. Porque ele te intima. Aí só vai ter uma declaração para levar para o serviço. Passa a entender melhor Não, a gente, situação, né? infelizmente o professor hoje é refém dos alunos. Rodrigo, e eu conheço casos de ameaças Não, de pais com o professor. os pais vão. Isso é o que mais acontece. É um grande problema. O professor se sente acuado. Acuado, você não tem respaldo jurídico, você não tem. Porque o ECA e vários outros documentos sempre são a favor das crianças e adolescentes, não que não tenha que ser a favor. Né? Mas tem que se resguardar o profissional que está ali cuidando de 40 alunos na sala de aula. Você não tem respaldo familiar, você não tem respaldo institucional e você não tem respaldo jurídico. Então, se o aluno tiver noção dos direitos dele, o professor não dá aula, não. Verdade. Não dá aula. Você vai lá e... Você vai, senta, porque você não pode Então chamar grava a aula e coloca lá. Você não pode chamar atenção, você não pode emitir um juízo de valor, você não pode... tudo que você fala hoje é ideologia própria. É muito complexo. Você tem dificuldade de ensinar o aluno a pensar. Quando, na verdade, o que o professor está ali para fazer, quase que não dá tempo, né? É, Que é lecionar não, e ensinar. Nós tivemos casos de pai de alunos irem para a porta do polivalente armado. Olha a situação de um professor. Isso foi uma polêmica não, isso foi noticiado por todos os meios de comunicação da cidade na época. Armado com arma de fogo. Porque o filho teve um problema com como outro aluno. fica o psicológico do professor? Não, você não Para dar acredita. sequência no trabalho? Exatamente. Porque não é só aquele momento. Você fica ali pensando que pode acontecer futuramente. E o que os pais não dão conta de fazer com um filho, o professor tem que dar conta de fazer com 40. E cada um com uma identidade diferente, um perfil diferente. Perfil, cultura, ensinamento, tudo. E assim, tem pais que não dão conta de colocar um limite no filho dentro de casa, tendo um filho. Você tem que colocar limite e tentar a atenção de 40 alunos ao mesmo tempo. Gente, o professor... É um herói. É um herói. Isso é fato, não tem como, não tem que discutir isso. Poucas profissões têm que dar conta da pressão psicológica que um professor dá hoje em sala de aula. Imagina você conviver com poucas pessoas no seu dia a dia, já é complexo, porque cada um tem um perfil, né? Imagine 40. Tem professores que têm 16 aulas por semana, cada aula com a turma. Então, 40 vezes 16, Nossa. 700 alunos. Pensa. 700 alunos numa semana. Rodrigo, sinceramente, você está numa área, você amo. Um herói. Eu amo. E todo professor fala isso, eu amo o que eu faço. A minha vocação é para a educação. Então, isso aí não tem como. Eu, inclusive, voltei para a sala de aula agora, porque eu passei no concurso em 2017, fui nomeado agora no dia 1º de fevereiro. Aí eu tive que voltar para a sala de aula. Eu não iria voltar agora, até por causa do trabalho legislativo, porque me acarreta muito tempo, mas eu voltei agora, sim, e eu percebi que eu precisava voltar. Tem feito bem para mim. Um novo desafio novamente. Sim, eu gosto de desafios e eu gosto de lidar com a moçada também. Rodrigo, já foi votado o projeto de lei, a PLO 498 de 2022, concedendo 3% de reajuste salarial aos servidores do quadro magistério rotativo de junho de 2022. Você que acompanhou de perto essa negociação, juntamente ao Sindiúti, como é que está o pé disso? Na verdade,
houve o reajuste, né, de 13%, e que foi pago dia 28 de dezembro, salvo engano, pagou-se o retroativo até junho, pagou férias prêmio para quem solicitou também, e teve todo esse reajuste. E o acerto também dos contratados. Então, sendo assim, o prefeito colocou, tá tudo em dia, tá? Acertou o passo. Acertou o passo, graças a Deus, tudo certinho. tudo ok. E agora é um novo desafio, que é o pagamento do piso nacional de 2023, que foi instituído agora no final de meados de janeiro, e que já é Alguma previsão? Piso. Não temos previsão. Nós temos uma nova conversa marcada para daqui 15 dias com o prefeito, Sindiúti, justamente para se falar disso e para se buscar a forma de se pagar. E a mesma coisa, a gente faz um apelo ao governo do estado, que não paga nem o de 2022 ainda. Nós somos um dos poucos estados do país que não paga, e o nosso governador ainda entrou com processo judicial para não pagar o de 2022. Quer dizer, ele não está conseguindo acertar o de 2022 e tem o de 2023 para pensar. E ainda entrou com processo judicial para não pagar. Muito né? bem. Então, assim, um político, gente, que não pensa em educação é muito complexo. A gente precisa conversar. Eu me lembro perfeitamente que em 2011, salvo engano, aconteceu uma greve, Edmilson, de 3 meses. 4 meses, 120 dias de greve dos professores Metade do ano, da educação, letivo. em que o governador daquela época, que era Anastasia, não se pronunciou. E olha que ele é professor. Eu ia falar exatamente isso. Ele é chão de escola, professor. Ele não se pronunciou. É como se a classe não existisse. Aí tem gente que fala assim, professor só sabe fazer greve. Não, gente, o professor precisa ser valorizado. Antes de, eu não admito que se fale mal de um professor antes de você ir para uma escola e dar uma aula. Entender o processo. 40 alunos em sala de aula, sem infraestrutura, com 40 celulares dentro da sala. 40. Todos online. Todo mundo com o celular ligado, porque você não pode tomar, e você não pode também tomar o celular do aluno. Porque o aluno tem todo o direito. Como é que você dá uma aula para 40 alunos, com 40 celulares dentro da sala? Todo mundo disperso. Sem infraestrutura, de ter uma TV na sala, de ter um data show para poder dinamizar essa aula, sem um ambiente legal num E não pátio. vamos falar de ar-condicionado, né? Não, misericórdia. Que conta um calor. Isso sem contar, tipo assim, se as escolas tivessem ambientes bacanas, com bibliotecas, laboratórios bem estruturados, pra pulverizar um pouco, né? a gente conseguiria, né, criar e recriar muita coisa, mas ninguém também é artista a esse ponto. É muito complexo, é muito difícil a vida do professor hoje. Sim, eu entendo. Ô, Rodrigo, amanhã, né, volta, né, esse mês agora de fevereiro, volta as reuniões plenárias na Câmara, né? A partir das 9 horas da manhã, você pode acompanhar pela Rádio Câmara e também pela TV Câmara. E existe algum projeto, algum requerimento dessa área de educação que você deseja destacar? Você já vai começar o ano letivo com algum projeto ou requerimento, Rodrigo? Sim, eu já apresentei o requerimento, agora ainda não foi votado, que é justamente sobre o pagamento do piso da educação. Outro requerimento que eu pedi, que eu solicito ao Executivo para verificar uma possibilidade jurídica de adequação definitiva dos auxiliares de professores no quadro do magistério, porque o auxiliar de professor não recebe o piso da educação. Porém, como eu disse, é uma lei federal e a gente precisa ver se existe algum recurso jurídico para se colocar os auxiliares de professor no quadro do magistério. Ajustar. Para poder ajustar. Não sei se é possível. Eu faço esse pedido ao prefeito para que ele faça essa análise, esse estudo, né? Solicitando outro anteprojeto que foi votado ano passado, né? Que assegura aos professores da Rede Municipal de Ensino de Sete Lagoas passe livre no transporte coletivo urbano. Já foi votado também. E é isso. Então, nós estamos com todas essas demandas. Temos também o objetivo de buscar o pagamento do Vale Transporte para todos os funcionários públicos, independente se é só da educação ou não. Sim. Mas, antes de se falar no que não é direito, a gente precisa buscar o direito. Então, o prefeito precisa estar em dia, primeiro, com o que é direito, tipo o PIS Nacional da Educação. Se é direito, vamos trabalhar em cima. Para depois a gente poder dar outros direitos, né? Dentro do direito, buscar mais direitos. Mais direitos, nem é privilégios, é mais direitos para essas pessoas que trabalham e dedicam a sua vida à administração pública. E todo esforço para a educação é pouco. Exatamente.
Rodrigo, obrigado pela sua participação aqui no É Dia com a Cidade. As portas sempre abertas, pode solicitar e a gente volta a bater um papo sempre quando tiver algo interessante para a gente discutir. Edmilson, quero te parabenizar também, né? Você que chegou Ô, esse Rodrigo. ano, seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra tê-lo conosco, não é de agora que a gente se conhece, Sim. até porque você já passou por várias rádios, TVs do nosso município. Sempre muito bem quisto, bem visto. É uma honra Eu tê-lo que nessa agradeço. casa, tá bom? Eu que agradeço.